Bom dia a todos, né? Que Jesus nos abençoe nessa manhã, né? E é muito bom nós estarmos aqui, adentrarmos, né, a essa casa de oração para refletirmos sobre o Evangelho. O Evangelho, que é um grande manual da vida, né? Que representa orientações necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. E o Evangelho está a todo momento nos convidando, né, para sermos bons, caridosos, benevolentes, indulgentes. Porque nós temos a necessidade de fazer o bem. Nós precisamos estar movimentando essas energias, né? E nós precisamos aproveitar o nosso tempo na aquisição de valores que enriqueçam o nosso patrimônio espiritual. E o Evangelho de hoje, nós estamos dando continuidade ao capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o item 17, que fala sobre a piedade. E os espíritos, né, os espíritos estão nos convidando, né, a nos sensibilizarmos com a dor dos nossos irmãos, a nos desenvolver em nós, a estimular em nós o sentimento de piedade, né? Porque a piedade, ela é a virtude que é irmã da caridade, né? E o que é a piedade? É a simpatia espontânea e desinteressada que expressamos, que experimentamos ao presenciarmos o sofrimento do nosso próximo. É a compaixão pelo sofrimento alheio, é a comiseração. E Dr. Ney Pietro é um palestrante espírita que ele nos fala também sobre a piedade. Ele nos diz que o sentimento, que é a manifestação da alma, se amplia à medida que nós nos despojamos, né, dos interesses egocêntricos, abandonamos apegos aos nossos pertences e nos voltamos para o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. As satisfações que nos preenchem a alma transbordam o nosso íntimo, abrangendo os semelhantes, e apenas se completam quando proporcionamos a eles algum benefício. Desponta, então, dentro de nós a devoção e a piedade. Ela cresce como precursora que é da caridade, a mais sublime das virtudes. Desse modo, devemos, com esforço de aprimoramento, cultivar a piedade, que acelera o nosso progresso espiritual e é indicativa do nosso amor ao próximo. E Miguel, o espírito, né, que assina essa mensagem aqui, ele começa nos falando que a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, a piedade, ela faz com que nós nos sensibilizemos com um sofrimento alheio. E isso causa uma transformação interior em nós, nos faz progredir espiritualmente, né? E com isso, com esse crescer, né, nós vamos enaltecendo os nossos sentimentos e nos conduzindo a Deus. E, por outro lado, né, quebrando o orgulho e o egoísmo, que são essas duas chagas da humanidade. Porque o orgulho e o egoísmo, eles endurecem o nosso coração. E vai gerando em nós o quê? O comodismo, a indiferença, né? O medo de sermos importunados na nossa tranquilidade ou lesados nos nossos bens materiais. E os espíritos estão nos convidando a nos sensibilizar, né, a nos comover diante dos sofrimentos dos outros, a estimular os próprios sentimentos de compaixão pelos males alheios, né, porque diante de uma cena dolorosa, diante de um espetáculo, como diz os espíritos, que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo da miséria e do sofrimento dos vossos semelhantes, não é ter, né, essa situação como uma distração, porque na nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, nós temos um exemplo bem simples, né, que a gente vê nos programas de TV, as pegadinhas, né, as videocassetadas. Você assiste ali tombos, quedas, as pessoas se machucando,
E é diversão ainda para a gente, né? Ao invés da gente estar se sensibilizando pela dor, né, nós achamos graça. E isso vai criando em nós uma camada de insensibilidade que vai nos endurecendo. Porque, como diz Joana de Ângeles, né, nós somos o que sentimos. Então, nós precisamos exercitar o nosso sentir através da compaixão e da piedade. E se fosse, né, nessas cenas de quedas e machucados, um filho nosso, será que nós sentiríamos da mesma maneira? Reagiríamos da mesma maneira? Né? Nós não devemos, né, abafar o amor e a fé que existe dentro de nós. Nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos e fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, porque essa é a expressão mais completa da caridade. É o princípio de solidariedade e de fraternidade, né? É a lei de amor que Jesus, né, nos ensinou. E, continuando, ele fala: deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, vamos permitir que o nosso coração se enterneça diante dos sofrimentos, das tribulações dos nossos irmãos, né? Vamos levar a esses corações o bálsamo pelas expressões de carinho, né? Restaurando a esperança e a resignação com palavras de conforto. Vamos dirigir o nosso olhar e a nossa atenção para aquelas pessoas que convivem conosco, né? Convivem conosco, analisando-lhe, né, os seus receios e as suas preocupações, porque, às vezes, no lugar onde a gente trabalha, ou em casa mesmo, tem irmãos que estão ao nosso lado, né, com problemas sérios, numa situação difícil, e a gente está tão envolvido, olhando tanto só para o nosso umbigo, para os nossos problemas, que a gente não percebe isso. E ele continua: vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas, e quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. Né? Então, como é bom a gente se deixar tomar pelas vibrações da compaixão, da piedade, do amor e da caridade. E quando a gente estende esse benefício a alguém, né, nós nos tornamos canal para o amor, nós nos tornamos meio para que as energias do alto possam chegar até os necessitados, porque nós passamos a canalizar a força divina. E dentro desse mesmo capítulo, no item 13, a mensagem de Carita é uma mensagem que particularmente me sensibiliza muito. Ela fala: chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Né? E o objetivo a que todos deveis visar. E ela relata que no passeio matinal que ela faz, ela vê muitas dores, muitos sofrimentos, e ela é tomada pelo sentimento de compaixão. Né? Então, ela vai a todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Então, quando nós fazemos o bem, né, quando nós estamos movimentando essa energia no bem, nós recebemos a assistência espiritual, né, que se torna instrumento da misericórdia divina, né, para com os irmãos necessitados. E no livro Socorro e Soluções, de José Carlos de Luca, ele nos fala que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Se não tivermos semeado o bem no coração dos outros, como querer que o bem que não foi plantado possa nascer no nosso caminho? Né? A verdade de que precisamos nos convencer é que nossas ações, sejam elas boas ou más, geram reações equivalentes, que sempre retornam a nós mesmos. E Emmanuel também nos fala: auxilia aos outros tanto quanto puderes. Cada pessoa que hoje te encontra
talvez seja amanhã a chave de que necessitas para a solução de numerosos problemas. Porque nós sabemos, né, que é ajudando que nós somos ajudados. E continuando, né, a lição, ele nos fala... E a contabilidade do amor também, ela é diferente. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. É diferente das coisas materiais. O amor, quanto mais eu divido, né, mais ele se multiplica, porque nós estamos mergulhados nesse amor divino. E ele continua, é verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio, mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que esses deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. Realmente, né, tem uma certa amargura, porque não é a felicidade alheia, não é o prazer alheio, mas era a dor alheia. São situações difíceis que alguém está passando, né, uma necessidade material, um problema físico, emocional, né, que gera um certo pesar para a gente. Mas, por outro lado, quando a gente faz o bem, né, quando a gente faz o bem, a gente está movimentando essa energia no bem, a gente não tem as frustrações, né, as decepções, o vazio apenas do gozo material, né, porque a gente quer tornar permanente aquilo que é transitório, e a gente vai buscando cada vez mais nas coisas materiais as suas comodidades, os seus benefícios aparentes, né? E a gente se frustra. E quando chega um certo momento, né, a gente vê que essa ilusão que a gente vai criando, elas são modificadas pelas ondas das transformações, principalmente a onda da morte. Porque quando ela chega, né, nós nos deparamos com a realidade espiritual, e nós temos que entender que nós somos espíritos imortais, e devemos cuidar das coisas espirituais, né? Porque Deus, né, ele nos criou para a felicidade eterna. E nós precisamos do mundo material, né, do órgão físico, que facilita, né, a essa conquista, mas o objetivo primordial é a nossa evolução moral. Mas a gente tem que entender que a nossa felicidade, ela depende do bem que nós fazemos, e não se encontra só nos prazeres materiais, porque quando aqui partimos, né, nós não vamos levar nada dos nossos bens materiais, só vamos levar as nossas conquistas morais, né? E ele continua falando que a piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E este esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, o amor, né, ele exige investimento, ele exige devotamento. E o que é o devotamento? É o esquecimento de si mesmo, né? É a abnegação. É o amor que sai de nós em benefício do outro. E esse sentimento sincero e profundo nos levará à prática da caridade e nos sensibilizará ao ponto, né, da gente poder querer ajudar, desejar minorar a dor daquele irmão através dos meios que a gente dispõe. Um exemplo, né, é a parábola do bom samaritano, que todos, né, conhecemos. A parábola do bom samaritano, né, um homem que foi atacado pelos ladrões, foi deixado quase morto na estrada, passa um levita, né, um sacerdote, são indiferentes àquele irmão, naquele sofrimento. E vem o samaritano, e no momento que ele olha aquele irmão, ele é tomado pelo sentimento de compaixão, e ele vai em socorro daquele irmão,
né? E a compaixão é um sentimento que brota no coração daqueles que se sensibilizam pelo sofrimento alheio, né? E Jesus foi o exemplo máximo, né? Ele, por amor a Deus e à sua criação, ele devotou-se à humanidade inteira, né? E ele continua: quando essa doutrina voltar à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, dará felicidade para a terra e nela fará reinar finalmente a concórdia, a paz e o amor. Então, quando a piedade ela for bem sentida, bem vivida, for incorporada em nossa vida, no nosso dia a dia, nós viveremos num mundo mais feliz. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor do vosso próximo, é a piedade. Então, se a gente quer progredir, domando em nós o orgulho e o egoísmo, né, o Espírito Miguel nos traz o caminho, e o caminho é o sentimento da piedade. É ela que vai nos acelerar o nosso progresso. Ele fala, esse sentimento, né, ele dispõe a vossa alma à humildade. Por que a humildade, né? Porque a humildade é um sentimento que nivela os homens, né? E mostra que nós todos somos irmãos e devemos, né, estar se ajudando mutuamente, né? Porque todos nós temos Deus no nosso íntimo. Todos nós somos iguais perante a Deus, todos nós somos fadados à felicidade, todos nós temos os mesmos direitos e deveres, é o nosso orgulho que faz com que nós sintamos uns melhores do que os outros. E ele continua, né? Jamais sufoqueis em vossos corações. Peraí, deixa eu pulei aqui. Antes ele fala: essa piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser, diante do sofrimento dos vossos irmãos, que faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Então a gente se comove, né? A gente se deixa enternecer quanto parte para ajudar as pessoas. É contagiante, fica uma energia boa no ar, né? Como é bom, nos nossos momentos de dores, de dificuldades, a gente encontrar uma mão amiga a nos ajudar. Isso é gratificante, é confortante. E quem não gostaria de receber do próximo o sentimento da compaixão e da indulgência, né? Jesus, o nosso mestre, ele ergueu bem alto essa bandeira, né? Recomendando que nós façamos ao próximo o que desejaríamos que o próximo fizesse para nós. E ele fala: jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da sua miséria turvaria por um instante a sua feliz existência. Então, nós não devemos jamais sufocar esse sentimento, pois muitas pessoas o fazem com vergonha, né, de demonstrar os seus sentimentos e suas emoções, por considerar fraqueza, né, sentimentalismo tolo, segundo os valores terrenos. E também a gente, né, vai se encastelando na nossa vida, no nosso eu, na nossa casa, e a gente só se preocupa com a nossa parentela corporal. E se algum necessitado bate à nossa porta, a gente tem pressa em dispensá-lo, ou às vezes nem o atendemos. Então vamos dedicar mais nosso tempo, né, a refletir sobre as aflições dos nossos irmãos, ao invés de estar somente presos, né, às nossas próprias necessidades. E ele continua, né? Porque também quem tem compaixão, né, se coloca no lugar daqueles que sofrem, mesmo que jamais os tenha visto. E nós precisamos também, no nosso dia a dia, estar atentos, né, às oportunidades que nós temos de ajudar, de sermos úteis aos irmãos que estão ao nosso lado. Porque existem os infortúnios ocultos, né? E não devemos fechar o nosso coração
diante das misérias dos nossos irmãos. Devemos, ao contrário, estimular e fortalecer esse sentimento, porque ele é a mola propulsora, né, da caridade. E ele fala: receai ficar indiferentes quando puderes ser úteis. A tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo das águas o lodo fético e a corrupção. Então, a paz que a gente quer, às vezes, é a paz do Mar Morto, né? Que não pode ser comprada pela indiferença. Nós temos que aprender a viver em paz, mas convivendo, amando e ajudando nossos irmãos de caminhada, né? Não sermos indiferentes. E ele continua no texto, na mensagem dele: quanto, no entanto, a piedade está longe de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Certamente a alma experimenta contato com a desgraça de outra pessoa e, fazendo um retorno sobre si mesmo, um sobressalto natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos atinge penosamente. Então, quando a gente participa da dor do outro, né, a gente se comove, a gente sente a dor do outro. E isso realmente mexe com a gente. Aí ele continua: mas a recompensa é grande. Quando conseguis dar a coragem e a esperança ao irmão infeliz que se enternece ao contato de uma mão fraterna e cujo olhar úmido, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós, antes de se fixar no céu e agradecer por lhe ter enviado um consolador, um apoio. Então, nós podemos ser esse apoio, né? Nós podemos ser esse consolo para alguém. E no final da mensagem, ele fala: a piedade, ela é melancólica, porém celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, diante de uma cena de dor, né, não desviemos os nossos sentimentos, não o abafemos com vergonha de sentir-se fraco, por medo, né, de envolver-se e termos mais aborrecimentos. Procuremos estimular em nós, né, e deixar-se dominar pelo sentimento da piedade, a fim de se fazer tudo o que se pode em favor dos necessitados, né, sejam quais forem as suas necessidades. Pois a piedade é um sentimento divino que nos impulsiona, né, a auxílio ao próximo, à caridade. E todos nós possuímos no nosso coração a centelha do amor, mas que depende da nossa vontade e do nosso esforço para ela se expandir. É um sentimento que, segundo Jesus, deveria animar o coração de todo verdadeiro cristão. E nessa mensagem que foi lida, que Maria Alice leu, no finalzinho, ele chama a nossa atenção, né, que a vida nos chama inúmeras vezes para exercermos tal sentimento, né? E por isso mesmo, ele é um exercício diário, nós devemos exercitar diariamente. Poderíamos dizer permanente, é o exercício que pede também determinação. Se os nossos espíritos, né, estiverem atentos ao desejo de caminhar, se nós estivermos com a vontade, a determinação de caminhar, para ir ao encontro de Deus, né, isso chama muita atenção da gente, para ir ao encontro de Deus, que nós possamos fazer a nossa parte na busca dos sentimentos divinos, dentre os quais ele inclui a piedade. Então, meus irmãos, o Evangelho, né, esse nosso grande manual da vida, ele é o nosso guia, né? Então, que nós possamos a cada dia estar envolvidos nessa energia de fazer o bem, porque a gente já sabe que a nossa felicidade depende do bem que nós fazemos. E que Jesus nos abençoe.